O estudo, ele não é apenas uma sala de aula, o estudo não é apenas um passar tempo, o estudo é vida. O estudo é aquela situação que você resolve ter fé e coloca toda a sua vida à disposição desse objetivo, tá bom? Professora Patrícia, gostaria agora de passar para você. Você está por aí? Eu acho que é você que tem que mandar a solicitação, não é? Cadê, professora Patrícia? Professora Patrícia está por aí. Vamos ver aqui como é. Aguardando. Tá aqui. Bom, é a primeira vez também que eu estou transmitindo uma live assim compartilhada. Deu certo. Professora Patrícia. Olá, Que bom professor ter você Jorge, aqui. boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando esse espaço de discussão, de diálogo tão importante para Boa noite. esclarecermos. Olha que linda! A Olha minha aqui. menina, professor Jorge, tem 7 anos. E eu estou Essa naquela tem 6 fase. meses. Vai fazer 7. Ela tem quantos meses? 7, vai fazer 7, dia 13. Oh, pronto, a minha tem 7 anos, não são 7 meses. Eu tô naquela fase, na dúvida. Não sei se fico só na primeira, na única ou na outra. Mas eu vejo, eu morro de saudade. É linda demais. E conversando, né, tia? Que você tá conversando com todo mundo. Conversando aqui, ó. Conversa com a tia Patrícia. Que eu quero Eu tô participar. conversando. Meu pai Papai, não hoje, bota essa câmera pra mim. Não é, hoje eu meu castiguei amor? papai, viu? Não é, meu amor, que você quer participar também. Você já quer entrar no ensino virtual, nessas aulas remotas também? Nem falo. Jorge, qual o nome dela? Olha, ela disse, Aurora. Aurora. Linda. Linda. Aí hoje eu tô aqui com ela, então a Não tem mãe tá problema nenhum, a para gente chegar. sabe. A gente Então sabe vocês vão escutar que o vídeo aí, viu? as nossas aulas remotas têm isso, né? Tem essa configuração um pouquinho do nosso lar. A gente às vezes não tem, às vezes a gente não tem um espaço adequado. Patrícia, você que mexe mais com o Instagram, tem como desativar o som, alguma coisa aqui, o meu som, O seu e ficar só o som. seu? Não tem, Jorge. Não tem. Mas coloca ela no colo, Jorge, para ela participar com a Tá bom, vou gente. entrar aqui e vai falando aí, viu? Eu vou procurar um canto aqui pro celular. Tá certo. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite, Milk. Boa noite, Eduarda. Professor André, professor Ronaldo, Micheline, prazer em tê-la por aqui também. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer pelo convite, pelo espaço, para falarmos aí dessas aulas remotas, dessa configuração do Enem, o que representa o Enem na vida de vocês. Então, primeiro eu queria agradecer ao professor Jorge pelo convite. Eu não sou servidora do IF, eu sou professora da iniciativa privada, mas assim como vocês, como todos vocês, tenho essa preocupação em democratizar a educação, essa preocupação em levar conhecimento para longe, que foi o que mais me motivou e me deixou feliz de estar participando desse projeto ligadíssimos no Enem. A gente sabe que o isolamento contra a pulverização do Covid-19 se faz necessário esse isolamento, mas nós precisamos de ferramentas, de mecanismos para continuarmos, porque a gente sabe que o Enem, apesar de ser uma prova que temporariamente está suspensa, né? A gente ainda não tem a data, a previsão dessa data da realização dessa prova, é uma prova que está suspensa, mas vai acontecer. Então, isso é a realidade do nosso aluno, seja ele aluno do IF, aluno de iniciativa privada, é a realidade do nosso aluno do ensino médio, né? Porque eu sei que tem vários treineiros aí que também nos acompanham, viu, Jorge? Inclusive, um aluno, Caio, ele é aluno do IF,
Ele é aluno da 2ª série. Ele veio falar comigo achando que o projeto seria um projeto restrito para o pessoal do pré, e não é. É um projeto muito democrático, é um projeto que, obviamente, né, a gente vai ter um objetivo, que é o ensino para o Enem, mas a gente sabe que quem quiser participar é muito importante e é muito bem-vindo, tá? Então, a gente sabe que essa prova ainda acontecerá, a gente não tem a data, e a proposta do projeto Ligadíssimos é uma proposta extremamente nobre, a qual faço parte, tenho muita felicidade. Muito obrigada, Jorge, professor Jonaldo, pelo convite e por me ter junto ao grupo. Gente, vamos falar um pouquinho do Enem. Vamos falar um pouquinho, o professor Jorge passou para mim uma pequena pauta para a gente esclarecer um pouquinho sobre o Enem, sobre essa linguagem do Enem. Meu nome é Patrícia Barros, eu já ensino há mais de 10 anos. Eu vou dizer mais, viu, professor? Porque não tem graça, né? Dizer a data específica não é justo, né? Porque a gente usa muito renil, tá certo? O renil funciona, né? Então, há mais de 10 anos para ensino para o Enem, para o preparatório para o Enem. Eu acho que vocês já perceberam o chiado, eu sou de Recife, estou aqui nessa cidade maravilhosa. Há 4 anos, vou completar 4 anos, não largo mais Natal, eu moro em Natal e não largo mais o Rio Grande do Norte, já morei em Macau, um beijo para o pessoal de Macau, olha, Ceará Mirim, o caminho, né, que a gente faz até Macau, todas as cidades no meu coração, amo todas, até chegar à minha cidade do Sal, então beijo para todo mundo. E o que falar sobre o Enem? Gente, o Enem, primeiro que eu fiz a primeira edição do Enem, né? Para ver como a pessoa está em bom estado. Não é verdade? Chora na beleza. Fiz a primeira edição dele. Gente, eu fiz a edição de 1998. Eu sem noção do que é isso. E o Enem tem mudado bastante. Eu fiz enquanto aluna e enquanto professora eu percebi que o Enem tem mudado bastante, né? O Enem, além de ser uma porta de acesso ao ingresso à universidade, o Enem vem propondo muitas reflexões com a sua prova, com o seu modelo de prova e muitas intervenções sociais. Então, o que falar da prova do Enem? A gente sabe que esse projeto de aulas remotas, né, precisa ser um projeto que nós investimos uma especificidade, uma linguagem específica para o Enem que propõe do aluno a análise das habilidades e competências. Eu acho que todo aluno aqui já falou que o Enem trabalha com habilidades e competências. Aí você me pergunta, Patrícia, o que é habilidades e competências? Gente, o Enem ele trabalha com frentes. A frente, por exemplo, de linguagem. Na frente de linguagem nós temos, vejam só, nós temos literatura, linguagem artística, linguagem estrangeira, língua estrangeira, o professor Peterson vai falar mais sobre isso, língua estrangeira, nós temos educação física, nós temos a gramática, nós temos redação, toda na frente de linguagens, códigos e suas tecnologias. Para o aluno se preparar bem para o Enem, ele precisa saber que todo o conteúdo exigido pelo Enem é um conteúdo exigido construído dentro dessas habilidades e competências. É muito fácil um aluno, por exemplo, muitas vezes começa, professor Jorge, a questão de história, achando que a questão é sobre história. No meio do texto, ele já acha que é sociologia, aí lê o enunciado, no enunciado ele diz, eu já sei, é filosofia. Quando vai ler as alternativas, é geografia. Então, é assim que o Enem trabalha. O Enem trabalha desse formato multidisciplinar, interdisciplinar. A linguagem do Enem é uma linguagem que propõe analisar a forma como o aluno, o candidato, enxerga o mundo. Então, a gente vai ter esse eixo, que é um eixo de habilidades e competências trabalhados nessa forma de relacionar o conhecimento, nessa forma interdisciplinar de relacionar o conhecimento. Por exemplo, muitas vezes a gente tem questão de sociologia versando temáticas sobre política, matemática. Eu vejo muita questão de matemática trazendo
temas como economia, por exemplo. A gente tem temáticas de cidadania propostas na prova de redação. Então, o aluno precisa entender que a prova do Enem não é mais aquela prova engessada, não é mais aquela prova, como é que a gente chama? Aquela prova que a gente chama de prova... Ai, sei, professor, fugiu. Aquela prova bancária de dados. Não é mais essa prova, é uma prova holística, é uma prova que analisa o mundo como um todo, que analisa a sociedade, e o aluno ele precisa se colocar enquanto protagonista dessa sociedade, porque a linguagem da prova do Enem é uma linguagem que atende ao público-alvo, que é aquele candidato que está deixando aí a adolescência, ingressando na vida adulta. Então, a gente vai ter uma juventude. Por exemplo, na prova de linguagem, professor Jorge, a gente tem muito o eixo de tecnologia. Então, a área do conhecimento que versa linguagens, códigos e suas tecnologias, na prova a gente tem muito, por exemplo, redes sociais. O ano passado, nós tivemos questões de redes sociais. Então, o aluno precisa entender que eu vou estudar para o Enem. Ok, eu vou estudar para o Enem, mas você vai estudar para o Enem enxergando o mundo. O Enem está muito próximo de você. O Enem não está distante. Aquela matriz curricular, ela é construída, ela é elaborada, tentando atender principalmente as questões da contemporaneidade. Então, a gente tem internet, a linguagem do aluno, nós temos textos. O último tema de redação do Enem falou sobre a democratização do cinema no Brasil. Então, mais presente na nossa realidade do que um tema como esse. Eu tenho uma amiga, a Deise, maravilhosa, que na época nós estávamos querendo muito assistir. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme. Assista, por favor, que a professora Rayara, ela, se não assistir, vira inimiga dela, viu? Que é Bacurau. E eu lembro que minha amiga Deise mora em Açu. Açu não tem cinema, gente. Em Mossoró tem, Açu não tem. E Deise, ela sofreu muito. Se Patrícia, eu queria tanto assistir Bacurau, tanto, mas na cidade dela não tem. Tão pertinho da gente. Então, quando o Enem propõe as questões, quando o Enem ele cobra de você essas habilidades na área do conhecimento, ele traz essa proposta de avaliar o aluno muito presente à sua realidade. Então, eu acho que principalmente, obviamente, professor Jorge, eu tenho mais experiência na minha área de linguagem. Mas eu tenho certeza que os professores que vierem depois de outras áreas do conhecimento poderão contribuir claramente com mais especificidade à área. Mas dentro da linguagem a gente vê muito isso. Tem aluno que ainda estuda naquele formato, que é um formato muito ultrapassado. Eu vou estudar as declinações do verbo. E a gente precisa entender que a língua ela é estudada na variante. A gente já estuda essa gramática aplicada ao texto, essa gramática dentro das variantes linguísticas, atendendo ao momento de produção. Então, a forma de trabalhar o Enem é muito diferente hoje. Eu acho que vocês, todo mundo, né? Eu acho que esse formato, acredito que esse formato tem sido de 10 anos para cá. Principalmente na área de linguagem. Então, o meu conselho para os alunos para estudarem fiquem ligados no que acontece na contemporaneidade. Aguçem essa habilidade associativa que vocês têm. Eu costumo dizer, professor Jorge, que quem estuda comigo estuda literatura como você nunca viu. Eita, eu nem vi o pessoal comentando aqui. Eu costumo dizer que o pessoal que estuda comigo estuda literatura como você nunca viu. Porque a gente sabe que a literatura, hoje em dia, é uma literatura muito ressignificada. É uma literatura que converge, que está em congruência com a sociedade. Então, por exemplo, se eu estou falando de modernismo,
Gente, se a gente fala de modernismo, eu estou falando de modernismo de uma segunda geração regionalista que traz as questões do regionalismo, da seca, dessa condição geográfica que é a seca no Nordeste brasileiro. Então, a gente sempre trabalha em congruência. A literatura, ela não é uma área do conhecimento fragmentada. Sabe, na caixinha, eu lembro, professor Jorge, não sei se é da sua época, mas era da minha. Era difícil um professor de, por exemplo, de física propor uma aula com um professor de geografia. Era difícil um professor de matemática propor uma aula com uma professora de português. A gente não tinha essa congruência, a gente não tinha essa ligação entre as áreas do conhecimento. E o Enem vem para mostrar que não é bem assim. Não é, de forma nenhuma. Patrícia, sim, na minha época era assim, talvez fosse até pior, porque não era só essa questão da separação bem rígida entre, não era nem áreas, eram disciplinas. Disciplina, A gente não via o professor propor uma tarefa, uma atividade com o outro de forma alguma. Também assim, eu sou do interior de Sergipe, lá de Jeru, Tomás de Jeru, na minha cidade, e era uma situação bem difícil, a questão do ensino, comparando com o ensino que a gente vê hoje, fazer essa comparação. Então, de lá para cá, apesar de todos os atropelos, teve um crescimento, teve uma mudança significativa na forma de ensinar, né, e também na forma de aprender. Teve essa mudança significativa. E hoje a gente percebe que o mundo está forçando a uma mudança muito maior. E aí eu queria saber, assim, como é que você vê essas dificuldades, por exemplo, de acesso à internet, principalmente, e a necessidade de lidar com um saber múltiplo e que não deixa de ser também competitivo hoje em dia, né? Porque alunos de escolas particulares, com certeza, estão numa situação de acesso ao conhecimento, e aí vai depender também do nível das escolas ainda, comparando com alunos da rede estadual e até do IFRN, né? Que, por exemplo, numa situação dessa, a gente tem uma grande porcentagem de alunos sem acesso à internet. Como é que você vê isso aí? Professor Jorge, eu percebo que nós temos ressignificado bastante a forma como aprendemos a ensinar. Já na minha formação, a gente já tinha essa problematização de que o conhecimento ele não pode ser construído dentro de uma caixinha, dissociado de outras áreas. Eu acho que as escolas formadas, as universidades formadoras, elas já têm ressignificado bastante essa forma de ensinar, de propor o ensino. O IF tem muito isso, né? Eu ensino num cursinho privado aqui de Natal e os nossos resultados são resultados do IF. A nossa última nota 1000 foi a nota 1000 de uma aluna chamada Rila, que é uma aluna do IF. Então, o IF ele já propõe essa forma de educar de forma né, com um pluralismo no olhar, nessa interdisciplinariedade. E assim, eu fico muito feliz, muito, porque eu percebo que a educação é intervenção, professor Jorge. A intervenção a intervenção mais execuível para a mudança da sua vida. Então, você quer mudar a sua vida, não tem outro caminho, jovem, não tem. Não existe o caminho mais fácil, não existe o caminho que você vai ter mais vantagem, e tem. Além da educação, é educação. Além dessa, não tem mais. E o que acontece? Eu vejo isso como resultado no IF. O que acontece é o seguinte, que a educação, infelizmente, no nosso país, lamentavelmente, ainda não é democratizada. Né? Então, às vezes, a gente quer até utilizar esse formato de aulas remotas, mas como eu já ouvi dos meus alunos aqui do Ligadíssimos, professora, teria como a senhora gravar a aula, porque eu só tenho acesso à internet na casa da minha avó. Aqui na minha casa, a gente usa 4G. E para baixar a aula, para assistir a aula, eu não consigo, porque o meu pacote de dados é muito pouco.
Então, existe isso ainda existe. Aí, o que é que acontece? A gente, enquanto interventor, a gente, enquanto educador, a gente precisa, de certa forma, facilitar o conhecimento. Então, é como ligar. Eu acho perfeito, porque vocês, Jorge, vocês gravam a aula e deixam acessíveis para o aluno. Então, a gente está lá no Google Meet, gravando a aula, porque o aluno que não pode assistir, assiste depois. Eu sei que, às vezes, gente, perdoa a gente, professor, também, que tem falhas técnicas. Às vezes a gente tá tão empolgado com a aula que a gente começa a aula e esquece. Eita, esqueci de gravar e para a aula. Calma, gente, a gente tá gravando. Eu sei que também tem essas adequações, somos seres humanos, mas a intenção é a melhor possível. Nós estamos num formato de sala de educação remota, né? A gente não chega nem a ser esse formato EAD, porque o formato EAD é um pouco diferente. Mas a nossa aula está sendo são aulas de educação online e aulas remotas. Então, eu fico muito feliz quando o IF ele se propõe enquanto intervenção para levar a educação para o Brasil todo, né? Porque a internet possibilita chegarmos a todos os lugares. Não é a Aurora, até a Aurora tá sabendo tudo de internet. Já fez a inscrição de Aurora, não foi, professor Jorge? Vai arrasar no Enem. Então, a educação chega a todos. É o aluno que sai da linha, viu? Oi? E coitado do aluno que sai da linha, viu? É verdade. Então, eu fico muito feliz, mas a gente sabe que ainda não é realidade para todos. Essa acessibilidade, a desigualdade digital é muito grande. É muito fácil falar para mim e para você que está aí me assistindo. Nós temos acesso, mas a desigualdade digital é muito grande e a gente precisa propor e promover a educação para todos e não para uma fração. Essa é a nossa ideia. E é por isso que as aulas são gravadas. É por isso que a gente tem esse cuidado de deixar para você o link para você assistir depois a aula na casa da sua avó ou na casa da sua tia ou onde você tiver acessibilidade à internet. Porque, infelizmente, a desigualdade digital ainda nos assola, ainda é parte dessa nossa realidade. E a gente vai, né, professor Jorge, tentando na medida do possível. Então, eu sempre, quando faço minha aula, não sei se vocês já acompanharam, eu faço um PDF do meu material, porque eu sei que aquele aluno que não tem acesso à aula, muitas vezes, pelo PDF, ele segue um certo roteiro, ele tem como estudar em casa. Então, assim, nós tentamos honrosamente educar, né? Mas a gente sabe que alguns empecilhos ainda nos cerceia dessa total democratização da educação. Infelizmente. É verdade. E não me deixe falar, não, porque senão eu vou falando. Para, não. Bom, então já vou interromper aí. Patrícia, a gente agradece muito a sua participação nesse projeto, sabe? Muito mesmo, né? Quando veio a ideia de fazer de assumir esse desafio, né? Surgiu assim, só eu vou tocar. Se chegar, se tiver gente a contribuir, tudo bem. Se não tiver, tá, né? E foi maravilhoso assim ver como vocês, né? Você, os outros professores se empenharem, estão se empenhando, né? Para dar tudo certo, né? Isso é maravilhoso. E assim, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todos os alunos agradecem, né? Todas as disciplinas, não é, Aurora? Ela tá sentindo que eu vou embora. Calma, Aurora, eu vou ficar só um minutinho, eu fico. Então é isso. Esta semana as aulas continuam, né? Agora é o mês de julho. Isso, eu queria só dar um recado para os meninos, professor, porque nós marcamos 4 aulas, um mês de aula, não foi, professor Jorge? E alguns alunos me perguntaram, Patrícia, você continuará até o Enem ministrando essas aulas? Continuarei, gente. Continuarei, sim. Depois eu vou conversar com o professor Jorge,
porque eu estou voltando às férias, eu estava no momento de férias. Então, estou voltando a trabalhar nesse ambiente também virtual em outras instituições. Eu só vou ajustar o meu horário, tá certo, professor Jorge? Depois eu lhe passo para a gente fazer aquela marcação pelo sistema para que os alunos tenham acesso. Certo, tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Cheiro, Aurora! Obrigada, professor Jorge. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, Matheus.